Oi, eu fiquei responsável para falar sobre alguns elementos da tabela periódica do período 6. E os elementos que eu vou falar é o césio, o bário, o rafínio, o tatal, o gestênio, o rênio, o ósmio, o irídio e a platina. Bem, eu vou dar início falando sobre o césio. Bem, começando falando sobre o césio. O césio, ele é um elemento químico do símbolo CS, como vocês estão vendo aí, né? E o número atômico dele é 55, ou seja, o número atômico dele é esse aqui, olha. A massa atômica dele é de 132,9, né? 132,9, esse número aqui, assim. A configuração eletrônica dele é de 6s elevado a 1. Configuração eletrônica, como a gente estudou, não é? E ele pertence à série dos metais alcalinos. A temperatura de fusão dele é de 28,44 graus Celsius. As suas características são aqui: ele é macio, de cor prateada e dourada. E ele também é um dos únicos dos 5 metais elementares que podem se encontrar em estado líquido na temperatura ambiente. Ele se assemelha fisicamente ao rubídio e ao potássio. Agora falando um pouquinho sobre o bário, né? O bário, ele é o quê? O bário, ele é um elemento químico, o símbolo dele é o Ba, e o número atômico dele é o 56, a massa atômica dele é 137. A temperatura ambiente em que ele se encontra, né, é no estado sólido, e as suas configurações eletrônicas são de 6, 7 elevado a 2. E ele é um dos elementos químicos tóxicos macios e tem uma aparência meio prateada com um ponto de fusão. E pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Esse é o bário. Como eu disse aqui, ele é um elemento químico tóxico, a aparência dele, né? Tóxico, macio, e ele pertence aos metais alcalinos terrosos. Agora falando sobre o rafínio. Bem, o que é o rafínio? O rafínio, ele é um elemento químico, o símbolo atômico dele é o HF, o número atômico dele é o 72, a massa atômica dele é de 178,5. A temperatura de ambiente que ele se encontra, né, ou seja, a forma que ele fica, é no estado sólido. A sua configuração eletrônica é de 4F14, aí 5D2, aí 6S2. Ele é um metal em transição, ou seja, ele tá mudando, ok? Esse aqui é o rafínio. O tantalo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tantalo. O tantalo, ele é um elemento químico, o símbolo dele é o Ta, né? O número atômico dele... desculpa aqui. O número atômico dele é 180,9 e o número atômico dele, né? Perdão, desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho aqui. O número dele, o símbolo dele é o TH. O número atômico dele, não tá focando, olha. O número atômico dele é o 73 e a massa atômica dele é de 180,9. Desculpa, me atrapalhei aqui um pouco, tá? Perdão. A configuração eletrônica dele é 4F elevado a 14, né? 4F14, 5D3, 6, 5, 2. E ele é um metal em transição. Ele é um metal em transição raro. E a aparência dele é tipo um azul grisado, e ele tem um brilho metálico. E acinzentado também. E ele resiste bem à corrosão. A sua temperatura ambiente se encontra no estado sólido e ele é um metal em transição. Aqui o tungstênio, né? O tungstênio, ele é um elemento químico, como todos sabem, né? O símbolo dele é o Y. O W, perdão. E o número dele é o 74. O número dele é o 74, tá vendo? Então, aqui o número dele é 74. E ele é um metal branco-cinza sobre condições de padrão. Ou seja, ele é encontrado na natureza, apenas combinado com outros elementos, nunca sozinho. E ele é o segundo mais alto entre todos os elementos que ele tem alta densidade de a massa atômica dele, é de 183,8. Esqueci de falar isso. Desculpa de novo, eu tô me atrapalhando aqui. A configuração eletrônica dele é de 4F14, 5D4, 6S2. E ele pertence à classe dos metais em transição.
também, assim, perder os metais em transição. Agora, falando sobre o rênio, né? O rênio, ele é um elemento químico, o símbolo dele é o Re, seu número atômico é o 75, sua massa atômica é o 186,2. E ele é um metal em transição. A aparência dele é tipo um branco prateado. A temperatura ambiente dele é sólida. E a configuração eletrônica do rênio, né, é 4F14, 5D5, 6S2. Como vocês estão podendo ver aqui, ali na tabelinha, certo? O ósmio, né? Agora falando sobre o ósmio. O ósmio, ele é um elemento químico, o seu símbolo atômico é o OS. Ele possui o número atômico dele é o 76. A massa atômica dele é 190,23. Ele é o quê? Ele é um metal em transição e ele normalmente é um elemento mais denso à temperatura ambiente. Ele também é encontrado no seu estado sólido. A sua configuração eletrônica é de 4F14, 5D6, 6S2. O irídio, não é? Bem, o irídio, ele é um elemento químico, o seu símbolo atômico é o IR, o seu número atômico é o 72 e a sua massa atômica é 192,0. Bem, o irídio, ele é um metal em transição e ele é duro e pesado. Tóxico, mas pesado, né? A cor dele é meio que um branco prateado e ele é um elemento pouco encontrado, pouco abundante, é dificilmente encontrado na natureza. E a configuração eletrônica dele é 4F14, 5D7, 6S2. Agora falando sobre a platina, não é? A platina, o que é a platina? A platina é um elemento químico, né? O símbolo dela é o PT, o número atômico dela é o 78, e a sua massa atômica é de 195,8 ou 1,1, quer dizer, né? Ele é um elemento químico denso e também ele é maleável, né? A coloração dele, digamos assim, é meio prata branqueada, entendeu? Algo mais claro, tipo mais branco, né? E ele é um metal em transição e também faz parte das séries dos metais em transição. A configuração eletrônica da platina é de 4F14, 5D9, 6S1. Perdão. Então foi isso, basicamente. Eu falei um pouquinho, né, abreviadamente, sobre a classe, enfim, a definição de cada dos primeiros elementos do período 6. Aí vai ter, obrigado pra você que assistiu até agora, aí vai ter a segunda parte, onde o Aleph vai falar sobre o restante dos outros elementos que compõem o período 6, né, os elementos do período 6 da tabela periódica. Que basicamente eu falei sobre esses, né, os primeiros. O Aleph vai dar continuidade falando sobre os outros. Obrigado!